Isaías, capítulo 7. No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas, dos lugares mais distantes do rio Nilo.
e assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão, e como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Isaías, capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte: Maher Shalal Has-Baz. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher Shalal Has-Baz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peco. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem, todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim
e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão. Ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 27. Acás. A ascensão de Acás ao trono pôs Isaías e seus associados face a face com condições mais aterradoras do que as que até então tivera lugar no reino de Judá. Muitos que anteriormente haviam resistido às influências sedutoras de práticas idólatras estavam agora sendo persuadidos a tomar parte na adoração de divindades pagãs. Príncipes em Israel estavam se mostrando infiéis ao seu mistério. Falsos profetas se levantavam com mensagens que levavam ao extravio, e até alguns dos sacerdotes estavam ensinando por interesse. Não obstante, os líderes em apostasia ainda conservavam as formas do culto divino e presumiam ser contados entre o povo de Deus. O profeta Miqueias, que durante esses tempos conturbados deu seu testemunho, declarou que os pecadores de Sião, ao mesmo tempo que afirmavam estar encostados ao Senhor e em blasfêmia se vangloriando: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Continuavam a edificar a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Miqueias capítulo 3, versos 11 e 10. Contra esses males, o profeta Isaías levantou a voz em severa repreensão. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios?
diz o Senhor. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Isaías capítulo 1, versos 10 a 12. A inspiração declara: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Provérbios capítulo 21, verso 27. O Deus dos céus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Abacuque capítulo 1, verso 13. Não é porque não esteja disposto a perdoar que ele se afasta do transgressor, mas porque o pecador se recusa a servir-se da abundante provisão de graça, tornando-se impossível a Deus livrar do pecado. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Salomão havia escrito: Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Eclesiastes capítulo 10, verso 16. Assim foi com a terra de Judá. Em virtude de continuadas transgressões, seus reis haviam se tornado como crianças. Isaías chamou a atenção do povo para a fraqueza da posição deste entre as nações da terra, e mostrou que isto era o resultado da impiedade que se praticava nas altas esferas. Eis, disse ele, que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Isaías capítulo 3, versos 1 a 4 e verso 8. Os que te guiam, continuou o profeta, te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías capítulo 3, verso 12. Durante o reinado de Acás, isto foi literalmente verdade, pois dele está escrito: andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas, capítulo 28, versos 2 e 3, e 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Este foi sem dúvida um tempo de grande perigo para a nação escolhida. Poucos anos mais, e as 10 tribos do reino de Israel seriam espalhadas entre as nações gentílicas. E no reino de Judá também as perspectivas eram negras. As forças do bem estavam diminuindo rapidamente, e as do mal aumentando. O profeta Miqueias, em vista da situação, foi constrangido a exclamar: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que um espinhal. Miqueias capítulo 7, versos 2 e 4. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar algum remanescente, exclamou Isaías, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Isaías capítulo 1, verso 9. Em todos os séculos, por amor dos que permaneceram leais, bem como em virtude do seu infinito amor pelo transviado, Deus tem manifestado tolerância com os rebeldes e tem nos admoestado a que abandonem seu mau caminho e tornem para ele. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele tem ensinado aos transgressores o caminho da justiça, por intermédio de homens, por ele indicados. E assim foi durante o reinado de Acás. Convite sobre convite foi enviado ao extraviado Israel para que retornasse à submissão a Jeová. Ternas foram as súplicas dos profetas, e ao estarem diante do povo, fervorosamente exortando ao arrependimento e reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus.
Através de Miqueias veio maravilhoso apelo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Miqueias capítulo 6, versos 1 a 5. O Deus a quem sirvamos é longânimo. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3, verso 22. Através de um período de graça, seu Espírito está apelando aos homens para que aceitem o dom da vida. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. É um especial artifício de Satanás levar o homem ao pecado, e então deixá-lo ali, desajudado e desesperançado, temendo buscar perdão. Mas Deus convida que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Em Cristo cada provisão está feita, cada encorajamento oferecido. Nos dias da apostasia em Judá e Israel, muitos estavam inquirindo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? A resposta é clara e positiva. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Insistindo sobre o valor da piedade prática, o profeta estava unicamente repetindo o conselho dado a Israel séculos antes. Por intermédio de Moisés, quando estavam para entrar na terra prometida, a palavra do Senhor havia sido: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13. De século em século, esses conselhos foram repetidos pelos servos de Jeová aos que estavam em perigo de cair nos hábitos do formalismo e de esquecer de demonstrar misericórdia. Quando, durante o seu ministério terrestre, o próprio Cristo foi assediado por um doutor da lei com a pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Sua resposta foi: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. São Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Estes claros pronunciamentos dos profetas e do próprio Mestre deviam ser recebidos por nós como a voz de Deus a cada alma. Não devemos perder a oportunidade de praticar obras de benemerência, de terna providência e cortesia cristã em favor do sobrecarregado e oprimido. Se mais não podemos fazer, devemos dizer palavras de coragem e esperança aos que não estão familiarizados com Deus, dos quais se pode com mais facilidade aproximar pelas avenidas da simpatia e do amor. Ricas e abundantes são as promessas feitas aos que são atentos a oportunidades para levar gozo e bênção à vida de outros. E se abrirão a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas,
e a escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará com os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versos 10 e 11. A conduta idólatra de Acás, em face dos ferventes apelos dos profetas, não podia ter senão um resultado. Veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à turbação, à assolação e ao assobio. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 8. O reino sofreu rápido declínio, e sua própria existência foi posta logo em perigo pelos exércitos invasores. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram a Acás. 2 Reis, capítulo 16, verso 5. Tivesse Acás e os principais homens de seu reino sido leais ao Altíssimo, e não teriam tido nenhum temor de aliança tão antinatural como a que se tinha formado contra eles. Mas a repetida transgressão tinha-os despojado de força. Atingidos por um inominável temor dos retributivos juízos de um Deus ofendido, se moveu o coração do rei e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Isaías capítulo 7, verso 2. Nesta crise, a palavra do Senhor veio a Isaías, ordenando-lhe que fosse ao encontro do rei amedrontado, e dissesse: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O profeta declarou que o reino de Israel, bem como o da Síria, chegaria logo ao fim. Se não o credes, concluiu, não ficareis firmes. Isaías capítulo 7, versos 4 a 7, verso 9. Quão bom teria sido para o reino de Judá tivesse Acás recebido esta mensagem como do céu. Mas, escolhendo apoiar-se no braço de carne, buscou ajuda de pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um rico presente, tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. O auxílio pedido foi enviado, e ao rei Acás foi dado um alívio temporário. Mas a que preço para Judá? O tributo oferecido despertou a cupidez da Assíria, e esta nação pérfida logo ameaçou invadir Judá e espoliá-la. Acás e seus infelizes súditos estavam agora mortificados pelo temor de cair completamente nas mãos dos cruéis assírios. O Senhor humilhou a Judá por causa de sua continuada transgressão. Nesse tempo de correção, Acás, em vez de se arrepender, ainda mais transgrediu contra o Senhor, porque sacrificou aos deuses de Damasco. Visto que os deuses da Síria os ajudam, disse ele, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. 2 Crônicas, capítulo 28, versos 19, 22 e 23. Ao aproximar-se o fim do reinado do rei apóstata, fez ele que as portas do templo fossem fechadas. O serviço sagrado foi interrompido. Não mais ficariam os castiçais acesos perante o altar. Não mais seriam oferecidas ofertas pelos pecados do povo. Não mais o suave incenso acenderia ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde, tornando deserto o pátio da casa de Deus e aferrolhando suas portas, os habitantes da impiecidade ousadamente ergueram altares para a adoração de divindades pagãs nas esquinas das ruas através de Jerusalém. Aparentemente o paganismo havia triunfado. Os poderes das trevas haviam quase prevalecido. Mas em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Era para estes que Isaías e Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína operada durante os últimos anos de Acás.
seu santuário fora fechado, mas aqueles fiéis fora assegurado: Deus é conosco. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. Isaías capítulo 8, versos 10, 13 e 14. Isaías, capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão o homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará a Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Isaías, capítulo 5. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer
isto: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados, e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito, e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade, como quem puxa um carro, e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo virar doce, e o que é doce virar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com o assobio, ele chama o povo daquele país distante. E eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça. Nenhum descansa ou dorme.
Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam o animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores. As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E, mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como
toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 25. O chamado de Isaías. O longo reinado de Uzias, também conhecido como Azarias na terra de Judá e Benjamim, foi caracterizado por uma prosperidade maior que a de qualquer outro rei desde a morte de Salomão, cerca de 2 séculos antes. Por muitos anos, o rei governou com discrição. Sob as bênçãos do céu, seus exércitos reconquistaram alguns dos territórios que tinham sido perdidos nos anos anteriores. Cidades foram reconstituídas e fortificadas, e a posição da nação entre os povos vizinhos foi grandemente fortalecida. Reavivou-se o comércio, e as riquezas das nações fluíram para Jerusalém. O nome de Uzias voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 15. Esta prosperidade exterior, no entanto, não foi acompanhada por um correspondente avivamento do poder espiritual. Os serviços do templo prosseguiram como nos anos anteriores, e multidões se reuniram para adorar ao Deus vivo. Mas o orgulho e o formalismo gradualmente tomaram lugar da humildade e sinceridade. Do próprio Uzias está escrito: mas, havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. O pecado que produziu tão desastrosos resultados para Uzias foi o da presunção. Em violação de um claro mandamento de Jeová, segundo o qual ninguém, que não os descendentes de Arão, devia oficiar como sacerdote, o rei entrou no santuário para queimar incenso no altar. O sumo sacerdote Azarias e seus associados protestaram e suplicaram a Uzias que abandonasse seu propósito. Transgrediste, disseram eles, e não será isso para sua honra. 2 Crônicas, capítulo 26, versos 16 e 18. Uzias encheu-se de ira, que sendo ele o rei, fosse assim repreendido. Mas não lhe foi permitido profanar o santuário contra os protestos unidos dos que tinham autoridade. Enquanto permanecia ali, em irada rebelião, foi ele subitamente ferido pelo juízo divino. Em sua testa apareceu lepra. Atribulado, deixou o recinto do templo para nunca mais aí entrar. Até o dia de sua morte, alguns anos mais tarde, Uzias ficou leproso. Um exemplo vivo da loucura de abandonar um claro assim diz o Senhor. Nem sua exaltada posição, nem sua longa vida de serviço poderiam ser invocadas como desculpa pelo presunçoso pecado com que mareou os anos derradeiros de seu reinado, acarretando sobre si o juízo do céu. Deus não faz acepção de pessoas. A alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Números, capítulo 15, verso 30. O juízo que caiu sobre Uzias pareceu ter sido sobre seu filho uma influência refreadora. Jotão levou pesadas responsabilidades durante os últimos anos do reinado de seu pai e subiu ao trono após a morte de Uzias. De Jotão está escrito: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 2 Reis, capítulo 15, versos 34 e 35. O reinado de Uzias estava chegando ao fim, e Jotão estava já levando muitas das tarefas do estado, quando Isaías, da linhagem real, foi chamado, embora ainda jovem, para a missão profética. Os tempos em que Isaías devia trabalhar estavam repletos de perigos peculiares para o povo de Deus. O profeta devia testemunhar a invasão de Judá pelos exércitos combinados do norte de Israel e da Síria. Devia ele contemplar as hostes assírias acampadas diante das principais cidades do reino. Durante a trajetória de sua vida, Samaria devia cair,
e as 10 tribos de Israel deviam ser espalhadas entre as nações. Judá seria mais de uma vez invadida pelos exércitos assírios, e Jerusalém devia sofrer um cerco do qual teria resultado sua queda, não se tivesse Deus miraculosamente interposto. Graves perigos ameaçavam já a paz do Reino do Sul. A divina proteção estava sendo removida, e as forças assírias estavam prestes a se espalhar sobre a terra de Judá. Mas os perigos de fora, esmagadores como pudessem parecer, não eram tão sérios quanto os perigos internos. Era a perversidade de seu povo que levava ao servo do Senhor a maior perplexidade e a mais profunda depressão. Por sua apostasia e rebelião, os que podiam ter permanecido como portadores de luz entre as nações estavam atraindo os juízos de Deus. Muitos dos males que apressaram a rápida destruição do Reino do Norte e que tinham sido recentemente denunciados em termos inequívocos por Oséias e Amós, depressa estavam corrompendo o reino de Judá. A perspectiva era particularmente desencorajadora em referência à condição social do povo. Em seu desejo de ganho, estavam os homens adicionando casa a casa, herdade e herdade. A justiça fora pervertida, e nenhuma piedade era mostrada ao pobre. A respeito desses males, Deus declarou: O espólio do pobre está em vossa casa. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Isaías capítulo 3, versos 14 e 15. Mesmo os magistrados, cujo dever era proteger o desajudado, faziam ouvidos moucos aos clamores do pobre e necessitado, das viúvas e dos órfãos. Com a opressão e a opulência vieram o orgulho e o amor à ostentação, desbragada embriaguez e o espírito de orgia. E nos dias de Isaías, a própria idolatria já não provocava surpresa. Práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes que os poucos que permaneciam fiéis a Deus eram não raros tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Era como se o propósito de Deus para Israel estivesse para falhar, e a nação rebelde devesse sofrer sorte semelhante à de Sodoma e Gomorra. Em face de tais condições, não é surpreendente que Isaías recuasse da responsabilidade quando chamado a levar a Judá as mensagens de advertência e reprovação da parte de Deus durante o último ano do reinado de Uzias. Ele bem sabia que haveria de encontrar obstinada resistência. Considerando sua própria incapacidade para enfrentar a situação e tomando em conta a obstinação e incredulidade do povo para quem ia trabalhar, sua tarefa pareceu-lhe inexequível. Devia ele, em desespero, renunciar à sua missão, deixando Judá entregue à sua idolatria? Deviam os deuses de Nínive reger a terra em desafio ao Deus do céu? Tais eram os pensamentos que fervilhavam na mente de Isaías ao estar sob o pórtico do templo. Subitamente pareceu-lhe que o portal e o véu interior do templo eram levantados ou afastados, e foi-lhe permitido olhar para dentro, sobre o Santo dos Santos, onde nem mesmo os pés do profeta podiam entrar. Ali surgiu ante ele a visão de Jeová, assentado em seu trono alto e sublime, enquanto o séquito de sua glória enchia o templo. De cada lado do trono pairavam serafins, as faces veladas em adoração, enquanto ministravam perante seu Criador e se uniam em solene invocação. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De maneira que a coluna, o pilar e a porta de cedro pareciam sacudidos com o som, e a casa se encheu com seu tributo de louvor. Contemplando Isaías esta revelação da glória e majestade de seu Senhor, sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Quão saliente o contraste entre a incomparável perfeição de seu Criador e a conduta pecaminosa dos que, como ele, havia muito foram contados entre o povo escolhido de Israel e Judá. Ai de mim, exclamou, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Isaías capítulo 6, verso 5. Em pé, por assim dizer, na plena luz da presença divina do santuário, ele sentiu que, se deixado à sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Mas um serafim foi enviado para libertá-lo de sua angústia e capacitá-lo para sua grande missão. Uma brasa viva do altar foi colocada sobre seus lábios, com as palavras: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então a voz de Deus se fez ouvir, dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versos 7 e 8. O celestial visitante ordenou ao expectante mensageiro: Vai e dize a este povo: Ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. O dever do profeta era claro. Ele devia levantar sua voz em protesto contra os males predominantes. Mas assustava-o tomar a tarefa sem alguma segurança de sucesso. Até quando, Senhor? Ele inquiriu. Nenhum dentre teu povo escolhido há de compreender e arrepender-se e ser sarado. Seu peso em favor do extraviado Judá não devia ser levado em vão. Sua missão não devia ser inteiramente infrutífera. Contudo, os males que estiveram a se multiplicar por muitas gerações não seriam removidos em seus dias. No transcurso de sua vida, ele teria que ser um corajoso e paciente ensinador, um profeta da esperança, bem como da condenação. O divino propósito seria finalmente cumprido. Os frutos de seus esforços e dos labores de todos os fiéis mensageiros de Deus haveriam de aparecer. Um remanescente devia ser salvo. Para que isto pudesse ser alcançado e as mensagens de advertência e súplica fossem levadas à nação rebelde, o Senhor declarou: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isaías capítulo 6, versos 11 e 12. Os pesados juízos que deviam cair sobre os impenitentes, guerra, exílio, opressão, a perda de poder e prestígio entre as nações, tudo isso devia vir para que os que neles reconhecessem a mão de um Deus ofendido pudessem ser levados ao arrependimento. As 10 tribos do Reino do Norte deviam logo ser espalhadas entre as nações, e suas cidades ficariam em desolação. Os exércitos destruidores de nações hostis deviam varrer sua terra vez após vez. Até mesmo Jerusalém devia finalmente cair, e Judá devia ser levada cativa. Contudo, a terra prometida não devia permanecer inteiramente abandonada para sempre. O celeste visitante de Isaías assegurou: Se ainda 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o orvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías capítulo 6, verso 13. Esta garantia do cumprimento final do propósito de Deus levou coragem ao coração de Isaías. Que importava que poderes terrestres se arregimentassem contra Judá? Que importava que o mensageiro do Senhor enfrentasse oposição e resistência? Isaías tinha visto o rei, o Senhor dos exércitos, ouvira o cântico dos serafins. Toda a terra está cheia de sua glória. Ele tivera a promessa de que as mensagens de Jeová ao apostatado Judá seriam acompanhadas pelo convincente poder do Espírito Santo. E o profeta foi revigorado para a obra que tinha diante de si. Através de sua longa e árdua missão, levou consigo a lembrança desta visão. Durante 60 anos ou mais, ele permaneceu diante dos filhos de Judá como um profeta de esperança.
tornando-se cada vez mais ousado em suas predições do futuro triunfo da Igreja.